Estamos de volta com o programa Resenha Livre dessa semana e nós estamos entrevistando hoje a professora Renata e a aluna Milene. Estamos falando sobre os hormônios e como eles afetam a vida da gente. Retomando a pergunta anterior, que a gente estava falando sobre a TPM, o que a mulher pode fazer, além de brigar com o namorado, quebrar os pratos, roer as unhas, né, para melhorar esse desconforto dessa tensão pré-menstrual? Olha, eu acredito que a melhor maneira de lidar com isso seria um tratamento com anticoncepcional. A mulher que toma anticoncepcional, ela tem menos TPM? Sim. Toma maracujina para acalmar? Tem uns mitos, né? Assim, fala beber água, comer chocolate, essas coisas que tem gente que fala que poderiam amenizar. Tirar o sal da comida. Mas não seria tão efetivo. Não. O chocolate pela sensação de prazer, né? Que a gente tem, compensa, que é liberado. Você tá nervosa, como chocolate, mais feliz. Libera os neurotransmissores que acalmam. Mas a TPM em si, eu acho que é a maneira mais eficaz para controlar até não só essa irritabilidade, esse descontrole de humor, né? Mas também como dor, cólicas, às vezes as mamas doem um pouco, né? Parece alfinetada, né? Fica fazendo assim, igual o inchaço. Então eu acho que o ideal mesmo seria o anticoncepcional, né? Claro que procurar um médico para ele prescrever o anticoncepcional adequado, né? Para a idade, por todos os sintomas que a mulher relata. Renata, dentro dessa questão hormonal, a gente sempre escuta falar que os homens traem porque eles têm uma predisposição hormonal a isso, né? O que tem de mito, o que tem de verdade nessa questão da diferenciação dos hormônios masculinos e femininos com relação ao impulso sexual? O excesso da testosterona realmente deixa o homem pirado e ele é capaz de cometer loucuras em razão disso? Existe essa diferença da sexualidade masculina e feminina em decorrência desse desnível ou da própria natureza dos hormônios? Olha, eu acho que tem sim essa diferença. A mulherada vai querer brigar com você hoje. Até porque os níveis... O homem, na verdade, para ele parece que é tudo sempre mais fácil, né? A mulher, ela tem que ter todo um preparo, a mulher precisa de toda essa parte emocional para ela é mais importante. Então o homem, ele está sempre disposto, parece que os hormônios sempre à flor da pele. É uma programação biológica. O homem nasceu para espalhar semente. Exatamente. Onde ele tiver a oportunidade de espalhar semente, ele está ali. Exatamente. A mulher não. A mulher já não é assim. Não, coitada, porque ela vai ter que cuidar do filho depois. Né? Então dá mais trabalho. Mas a natureza, ela tem uma sabedoria com relação a isso. Você vê, depois dos 50 anos, ninguém tem mais filho. Por quê? Porque um menino vai precisar da mãe até 12, 13 anos. Dependendo do menino, vai até 18. Exatamente, porque os níveis hormonais... não vai sem a mãe. A mãe tem que estar em cima, né? E os níveis hormonais que são extremamente importantes para a gestação, né, para a gravidez, na mulher começa a diminuir muito mais cedo que no homem. Mas por isso, não é? Exatamente por isso que eu acho que eles sempre têm essa posição. O homem ele consegue ter filho até 70, 80 anos. Porque é com uma idade bem maior. Existem até pesquisas que os espermatozoides dos homens mais velhos estão até mais... estão melhores que os... Então, o homem, ele tem essa questão hormonal muito mais em alta, né, do que a mulher. A mulher, ela entra na menopausa, o homem está lá ativo. Os hormônios estão as concentrações super altas. E a mulher já está tendo que fazer uma reposição. Então, mesmo que ele queira ser fiel, ele tem uma dificuldade maior com relação a isso. Seria uma boa síntese. Ele pode até tentar, para ele é mais difícil. Para ele pode ser mais difícil. Porque a natureza já falou para ele, vai meu filho, vai procriar, quando você encontrar uma fêmea que tem um bumbum bem grande de preferência, que vai gerar bons filhos, né? Mas ele pode ser fiel. Isso também não é desculpa. É verdade.
depois vai falar que a gente tá falando que os homens podem trair porque é culpa dos hormônios. Vocês duas vão apanhar pra vocês saírem desse Exatamente, programa isso não é hoje, hein? desculpa. A plateia tá ali já nervosa, né? Eu acho que é um fator, é claro que o homem ele pode se controlar. Tem um texto que é bem interessante que fala que depois dos 70 anos, que finalmente o ser humano virá homem e deixa de ser bicho. Né? E é interessante isso, porque quando já não tem mais hormônios, a pessoa consegue se voltar para si mesma, ela consegue ter uma outra relação sem essa imposição, sem esse imperativo. Não é né? a prioridade, É, né? porque A prioridade eu vejo, assim, pela própria mulher, como os hormônios, eles interferem, eles dominam totalmente as nossas emoções, a disposição, o apetite. Então, a gente é muito influenciada. E eu imagino que os homens também sejam, de outra maneira, né? Talvez de uma maneira muito mais eufórica, muito mais otimista, né? Porque a mulher, quando ela é influenciada, é para cair na cama e chorar, né? A influência para a mulher é bem mais sofrida do que para o homem. Mas realmente a gente sofre essa influência. Você vê isso claramente nos animais. Em casa tem casal de gatos. E quando eu comprei, já falaram, você castra logo. Porque depois que esses gatos entrarem no cio, a sua vida vai virar um inferno. Então você vê ali a natureza mesmo e o animal muda completamente de temperamento, não gosta mais de você, só quer ficar na rua, muda, né? Muda. E nós também somos animais, então eu acho que Tem toda explica, mas não justifica, vamos dizer assim. Uma outra coisa que eu tenho ouvido falar e que eu já fiquei um pouco inquieta. Existe uma teoria que diz que, como as mulheres hoje tomam muito anticoncepcional, elas urinam e aí esse xixi com esse resquício de hormônio que veio pela pílula, ele estaria contaminando as águas, né? O lençol freático. E aí, quando a gente toma novamente essa água, a gente estaria ingerindo hormônio feminino na água. Existe algum fundamento nisso aí? Olha, eu também já li algumas coisas, mas até o momento não vi estudo nenhum que comprovasse de fato, né? Pode ser que tenha. É uma hipótese que ainda está sendo estudada, não é certa. Exato. E com relação à soja, é verdade que o leite de soja pode desenvolver características femininas? Não saberia te dizer ao certo se é comprovado, tá? Que realmente desenvolve essas características femininas. Só que tem todas as propriedades essenciais para a nossa saúde, né? A soja, por exemplo. Então, não sei até que ponto a gente pode acreditar que vai desenvolver essas características femininas. Também depende da quantidade, né? Se você tomar um copo de leite, a prescrição de um médico e dá para uma criança um leite de soja com 2 ou 3 mamadeiras por dia, ele deve existir uma segurança em relação a isso. Agora, se você tomar mais de 1 litro de leite por dia, né, tudo que é em excesso pode prejudicar, exatamente. Certo. Ainda dentro da questão dos hormônios femininos, um outro momento que é dramático é o momento da menopausa, né? Com certeza. É o momento que as mulheres surtam, né? O que acontece na hora da menopausa? A menopausa, na verdade, tem um período que antecede a menopausa, que é chamado de climatério. Então, nesse período, é o período que fica entre... Climatério porque muda o clima, a pessoa morre de calor. Também é um sintoma. Então, ele está bem no meio desse processo todo. O climatério, antes de começar o climatério, seria o período fértil da mulher. E depois do climatério é o período não fértil, tá? Então, nesse climatério, a mulher é aquele período de transição mesmo, onde começa a falhar a menstruação. Por que acontece isso? Porque esses hormônios são diminuídos. As concentrações, os níveis desses hormônios começam a diminuir. Então, ela começa a ter todos aqueles sintomas chatos. Aquele calor
aquela transpiração. Calor no peito. Começa meu a ficar Deus. vermelhão. Tô quase chegando nesse negócio. Menino, não calor, de repente, um calor no peito. É, umas eu ondas de descubro. calor. Eu descubro. Dali a pouco tô com frio, cubro. Aí Aí descubro. dá Alteração de humor. Exatamente. Fica daquela, cobre, descobre a noite inteira. E não tem hora para dar essas ondas de calor, é qualquer Aumenta horário o risco do dia. cardiovascular também. Aumenta o risco cardiovascular. Tem vários problemas sexual decorrentes. Acaba. Diminui. Por quê? Aí que é o problema, porque o marido ainda tá ativo, né? Tá achando que é exatamente. gatinho. Aí uma ainda, das né? opções seria a reposição hormonal. Exatamente. Então, Mas por que diminui esse desejo sexual? Esse libido? Por quê? Porque os problemas urovaginais, né, da mulher diminui a lubrificação, a secreção. Então ela vai ter dificuldade de ter relação. Aí então, perde ela aqueles KY, aquelas coisas que aí perde a que elasticidade, entendeu? Da mucosa vaginal. Então acaba que vai perdendo esse desejo Mas sexual. por que a natureza é tão cruel assim com as mulheres, gente? Pois é. Não é verdade? Não Então- deveria perder ao mesmo ritmo do homem. Exato. Não é? Só por aí você já vê que a programação da natureza, ela não era para monogamia. É mais a favor do homem. É a favor do homem, porque se fosse a favor da monogamia, os dois iam ter esse declínio da Juntos. libido juntos. Agora a mulher não quer mais saber daquilo, não pode nem ver aquilo na frente. E o marido ainda tá achando que é gatinho. Você vê como é que é? A natureza já ela predispõe a não dar certo. É injusta. É injusta com Mas- as mulheres, é muito injusta com as mulheres. Então, por todos esses sintomas desagradáveis, né, que a mulher apresenta, ela procura o médico. Para quê? Porque é difícil viver com... Então, mas aí, Renata, vai bater em outro problema, que dizem que a reposição hormonal é uma faca de dois gumes, porque tanto ela pode ser tudo de bom, equilibrada, deixar a mulher feliz, com a pele boa, né? Porque a pele fica parecendo uma uva passa, né? O negócio fica assim. seca. O cabelo, você vê de costas, você vê que a pessoa é velha, porque o cabelo morre. Morre. Você Exato. pode gastar milhões que o teu cabelo vai estar sempre... Fica uma coisa muito triste, né? Triste. E aí a pessoa tenta fazer a reposição, mas aí dá câncer. Como é que é isso? Pois é, então, na verdade é benéfica a reposição, né, para diminuir todos esses sintomas, para a mulher então passar a ter uma vida tranquila, né, só que o médico, ele precisa ter cautela na hora de prescrever o hormônio. Ele tem que prescrever em dosagens corretas, exatamente, porque a mulher com certeza vai tomar esses medicamentos por um bom tempo. Quanto tempo a mulher fica tomando reposição hormonal? Ai, vários Porque a hora que ela anos. parar, ela vai ter as mesmas consequências. Se ela parar com 60 anos, ela vai ter as mesmas consequências ainda da menopausa. Não, aí depois que parou esse período de climatério, de toda essa sintomatologia, ela entra na menopausa. Veio a última menstruação. Depois que ela parou de tomar o hormônio, no caso a reposição. E aí ela entra de fato na menopausa. Entendeu? Então, mas eu quero perguntar assim, você consegue só adiar isso, mas na hora que você parar, você vai ter isso? Ou você tem que Durante tomar para a sempre o menopausa. hormônio? Depois do que você tomou reposição. Não, ó, no tenho caso. 45 anos, eu vou começar agora a fazer isso aí, reposição hormonal, tá bom. Se daqui 5 anos eu resolver parar com isso, eu vou ter tudo que eu teria tido antes. Alguns sintomas eu acredito que possa voltar realmente. Entendi. Então, a mulher, Então você só adia também, não resolve o teu e a problema. Ou mulher- você vai tomar E pra ainda sempre. se você tomar. Não, eu acho Já que. pensou, você lá com 90 anos, com o calor da menopausa, Então, vai ficar esquisito. só que ele é não. recomendado até 5 anos, porque passou disso, Ah, a predisposição ao câncer é entendi. maior. Então você só vai adiar o problema por 5 anos, não tem como Exatamente, escapar. porque Se só correr não o é bicho numa- pega, se ficar o bicho come, Só é que isso. depois que você de fato entrou no período da menopausa, eu acredito que esses sintomas de calor, essas ondas de calor que a mulher sente, é diminuído, entendeu? Isso é um período que antecede de fato a menopausa, que foi a última menstruação. Entendi. Então tem que ter muito cuidado, porque já tem estudos que comprovaram que altas doses por longos períodos, né, muitos anos, uma predisposição. teve Inclusive essas atrizes relação. que elas estão todas ainda, você vê, estão com o vício ainda, né? Se bem que não adianta muito, fica até meio ridículo, mas em todo caso tem gente que quer manter, né, a pele brilhando e tal, e que com muito mais do que 50, 55 anos,
insistindo nisso aí. E agora tem o negócio da reposição com os hormônios bioidênticos. Eu conheço várias mulheres que estão fazendo isso aí. E aí eles dizem que são mais naturais, porque são iguaizinhos aos hormônios da gente, então que isso daí não teria, teoricamente, nenhum impacto negativo sobre a saúde. Isso é verdade? Na verdade, é muita questão de comércio, marketing, os bioidênticos, tá? Porque o hormônio nada mais é do que estruturas químicas e moleculares, né? As fórmulas dos medicamentos, dos fármacos que a gente ingere, elas são muito parecidas com o hormônio que nosso organismo produz, tá? Então, os hormônios, sem ser esse bioidêntico, que é tão falado hoje, é tão divulgado na mídia, o médico receita a tiroxina. É o hormônio que nosso organismo produz. Esses bioidênticos, eles são manipulados, tá? E isso vem sendo mostrado também o lado negativo e mascarando tudo o que vem por trás desse comércio. Por quê? Porque esses hormônios que são manipulados, que é os que eles estão rotulando como bioidênticos, eles nem sempre passam por um controle de qualidade, por vigilância, por testes laboratoriais, antes de ser lançado no mercado de trabalho, de consumo. Então, tipo, uma coisa mais caseira. Exatamente. Então, muitas vezes... Tem um médico, acho que é no Nordeste, né, que ele está vendendo isso daí, com essa promessa de ser uma coisa super natural, é super caro. Não tem o seu... Não, mas hoje em dia... a gente sabe que se o médico receita um hormônio que é de uma indústria farmacêutica reconhecida, que tem todo o controle de qualidade, passou por teste de vigilância, nada mais é que um bioidêntico. Ele é também semelhante e muito próximo ao hormônio que o nosso organismo produz. Esse bioidêntico que eles estão intitulando aí, rotulando hoje em dia, são aqueles que são manipulados. Não são de uma indústria farmacêutica renomada, reconhecida. Ah, sim, mas é isso mesmo. Então, aí está o perigo. Então, na verdade, é um mito isso. Custa muito caro. Eu conheço várias pessoas, que estão fazendo esse tipo de reposição hormonal, acreditando nessa promessa de que eles não têm os mesmos malefícios, de que você estaria se livrando de todos os problemas, com uma promessa muito eufórica de solução, né? Mas, na verdade... Então, é importante divulgar isso para que as pessoas também tomem cuidado. Tomem cuidado, exatamente. Porque, na verdade, por ter rótulo de bioidêntico, não significa que é mais parecido com o nosso organismo. Não é isso, entendeu? Com aqueles que o nosso organismo produz, né? Não é isso, porque aqueles que os médicos já têm costume aí há décadas, sei lá... Quem já está mais testado. Exatamente. Tem todo o controle melhor. Tem todos os testes laboratoriais antes de distribuir aí para a população tomar. Então, esses bioidênticos, às vezes muitas vezes não tem esse controle. Então, aí está o perigo, né, de estar tomando. Tá. Uma outra coisa que eu acho fundamental a gente esclarecer, nosso tempo já está acabando, você vê que não deu tempo de conversar nada do que a gente queria, né? Mas eu acho importante falar também sobre o hormônio do crescimento e os anabolizantes, porque também é uma coisa que tem muita gente tomando e achando que aquilo não faz mal, né? Exatamente. Não faz mal agora. Né? Eu queria que você falasse um pouco, esclarecendo as pessoas que estão em casa a respeito da gravidade de você consumir para ficar mais musculoso, mais secar a gordura e ficar musculoso, né? Como é que é? O que as pessoas estão fazendo? Hoje em dia é moda, né? Os jovens, principalmente, vão para academia, querem ficar musculosos. O que você está rindo, Milene? Você já fez porque eu já conheço uns que fizeram. Tá. Então, eles não querem nem saber o que vai acontecer no futuro. Eles querem hoje ficar bonito, sarado, querem ficar bombados. Exatamente, a qualquer preço. E estão fazendo uso desses anabolizantes. E qual que é a consequência disso? A consequência disso pode ser um problema renal. Pode ser até morte celular, exatamente, aplicam, necrose. Exatamente. É muito sério. E tem muitos anabolizantes, muitos compostos que eles tomam. Isso daí é ilegal? Ou eles conseguem comprar isso normalmente? Dizem que tem alguns que são legais, que eles compram normalmente. Só que também eles não tomam a quantidade que eles poderiam tomar. É sempre mais alta. Se eles podem tomar
quantidade X, eles tomam 2x. Eles tomam o dobro do que aquilo que... Pra ficar musculoso. Pra ficar mais grande mais coisa, rápido, né? Fica musculoso mais rápido. Tem uns que acham lindo. Então, hoje em dia, eles, moço aí de 20, 25 anos, eles não sentem nada, tá tudo normal. Eles fazem alguns exames para monitorar o funcionamento do rim, tá normal, tá tranquilo. Só que eu quero ver quando eles estiverem com seus 40, 50 anos. Então quer dizer que o que vai afetar é a função renal. E também a questão da sexual, também que a gente escuta falar também, que a pessoa é toda bombada, mas depois chegou na hora H lá, põe. E não são só os homens, né, que estão tomando. Hoje em dia, muitas mulheres também. Também, que é uma coisa assim mais desanimadora ainda, né? Porque a mulher está alterando todo um ciclo natural, hormonal, que depois a mulher ainda vai querer ter filho. E fica feio. E aí, sem contar que fica horrível, né? A pessoa tem que ser natural. bonita naturalmente. Gente, nosso papo tá muito bom, mas infelizmente eu falei que não ia dar tempo nem da gente começar as perguntas, né? Ainda fiquei com diversas. A última, vou te fazer a última que eu tô interessada também em causa própria. A questão do sono. A pessoa, para produzir hormônio, ela tem que dormir. Quem não dorme tem problema com produção de hormônio. É que, na verdade, tem vários hormônios que eles têm determinados momentos, né, períodos, horários, picos, né? Durante o dia, que eles têm alguns picos, né? Ou seja, o que é esse pico? É a concentração máxima, a quantidade máxima desse hormônio no nosso sangue. Então, é necessário a gente ter esse período dia acordado, noite, dormindo. Quer dizer que a aeromoça, piloto, guarda noturno já tem um prejuízo aí. Exatamente. Essas pessoas que trabalham em períodos noturnos... eu mesma. Fico acordada de madrugada, porque eu acho o melhor momento, que é tudo quieto, tudo silencioso. Aí você fala, vou dormir de manhã pra repor. Não, também não durmo de manhã, já vou trabalhar, não durmo nunca. Mas assim, muitas vezes as pessoas falam, vou dormir de manhã pra repor o que eu não dormi à noite. Mas na verdade, não adianta. Os níveis hormonais, eles têm todo um ritmo, né, circadiano, que acontece no decorrer. Circadiano? O que é circadiano? É durante todo o dia, como que acontece. Tá? Então, é um ciclo, né? É um ciclo, exatamente. Então, de manhã tem alguns hormônios que têm a sua quantidade máxima, à noite são outros. Então, eu acho que o sono é de extrema importância no organismo. Sem dúvida. E para os bebês, para as crianças principalmente. As crianças têm que dormir. De crescimento. Essa é uma regra para as mães. As crianças precisam dormir. Criança que não dorme não cresce. A gente poderia falar isso com segurança? Poderia. Eu falo isso pro meu filho, menino, você tem que dormir. Se você não dormir, você não cresce. É porque os hormônios, eles trabalham, né, em horários. Eles precisam de uma quantidade de sono maior, até que os adultos, né, as crianças. Para desenvolver certos metabolismos. Olha, gente, o papo tá muito bom, mas infelizmente nosso tempo já acabou. Então o programa Resenha Livre fica por aqui. Agradeço a você pela audiência. Um beijo e até a próxima.